Você já ouviu falar da Atlântida, a mítica cidade afundada que, de acordo com o filósofo grego Platão, estava em algum lugar do Oceano Atlântico? Imagine que, desde então, todos os esforços foram feitos para procurar e tentar localizar esta terra perdida. De fato, foram feitas tentativas até para confirmar ou refutar a teoria da existência da Atlântida. Agora, enquanto alguns afirmam que a Atlântida nasceu apenas na imaginação de Platão, outros há muito tempo estimam que a cidade existiu e que foram necessárias algumas pistas deixadas por Platão. Isso significa claramente que talvez nunca possamos provar se a Atlântida existiu ou não no passado. É um mistério que o homem provavelmente nunca será capaz de resolver, infelizmente. Mas a Atlântida não é o único mistério não resolvido. Há muitos outros enigmas que permanecem sem resposta. Vamos começar. O asteroide Itokawa. A formação do sistema solar, dos planetas e dos corpos celestes em geral tem sido um mistério para os cientistas há muito tempo. Mas, ultimamente, uma parte deste mistério finalmente foi perfurada. Aqui estão algumas notícias emocionantes. Você sabe como os cientistas fizeram isso e, acima de tudo, em que basearam suas descobertas? Aqui está a resposta. Está vendo aquele objeto de forma estranha que parece um amendoim? É um asteroide. Seu nome é Itokawa. Tem o nome do pioneiro japonês da astronáutica, Hideo Itokawa. Mas não é seu nome que tem dado respostas aos astrônomos. A sonda espacial japonesa Hayabusa havia coletado amostras de pó da superfície deste asteroide. Graças aos estudos que posteriormente foram realizados sobre esta poeira, e com a ajuda das tecnologias utilizadas, os cientistas perceberam que o asteroide Itokawa tinha várias densidades em suas diferentes partes. Em outras palavras, não foi um único corpo, mas dois ou talvez vários pequenos corpos de asteroides que foram provavelmente o resultado de colisões no espaço e que teriam se aglomerado para formar o asteroide Itokawa. Isso permitiria aos cientistas entender melhor a formação do sistema solar. Tom DeLonge, outro pesquisador extraterrestre. Como você deve saber, há um assunto tabu, por assim dizer, que nunca deixou de fascinar aqueles que se interessam por ele, e outros também. Políticos, militares e até mesmo estrelas, como o cantor e guitarrista americano Tom DeLonge, fizeram disso seu hobby. DeLonge chegou ao ponto de deixar a música para fundar uma empresa dedicada à pesquisa neste campo. A propósito, você já sabe do que estamos falando, né? OVNIs e alienígenas. Esse assunto sempre foi polêmico e milhares de documentários sobre a existência ou não de extraterrestres existem. Tom DeLonge, por exemplo, afirma ter tido interesse crescente no assunto, o que o levou a fazer muitas pesquisas enquanto estava em turnê. Para ele, as pessoas deveriam levá-lo a sério, especialmente porque existem documentos e provas, depoimentos, vídeos, observações, tudo foi cuidadosamente estudado para dizer se os alienígenas realmente existem ou não, mas por enquanto, o mistério ainda existe. Será que Tom DeLonge e outros pesquisadores alguma vez chegarão a resultados conclusivos? Descoberta de uma enorme cidade maia sob a selva guatemalteca. Os maias são considerados uma das maiores civilizações que já existiram. Fortemente presentes em grande parte da América Central, eles também são objeto de pesquisa por numerosos especialistas e cientistas que estão sempre à procura de ruínas e vestígios relacionados a esta civilização. No entanto, alguns anos atrás, essas pessoas fizeram uma descoberta extremamente interessante. De fato, graças ao uso de um mapeamento aéreo de alta tecnologia e técnica de sensoriamento remoto chamado LiDAR, os pesquisadores chegaram a terras maias que estavam escondidas e perfeitamente preservadas por uma selva densa na região de Petén, no norte da Guatemala. Bem, para uma descoberta, isso é bom. Uma imensa área de 2.100 km², com seus campos e suas terras agrícolas, suas casas, suas pirâmides e muitas outras construções estavam lá, bem escondidas sob a selva, o que nos permite entender que havia muito mais maias do que pensávamos. Não é maravilhoso? No entanto, você deve saber que, sem a tecnologia, os cientistas nunca teriam sido capazes de fazer esta grande descoberta arqueológica, embora eles ainda não tenham realizado mais pesquisas em outras áreas. Quem sabe, talvez eles possam encontrar novas surpresas em outras áreas da América ou mesmo em outros lugares. Água líquida em Marte. Há alguns anos, fala-se de um destino incomum ao qual dos muitos voluntários teriam concordado em ir, com alta probabilidade de nunca mais voltarem. Você sabe de que destino estou falando? O planeta Marte, é claro. Algumas pessoas estariam até mesmo muito impacientes para embarcar para o planeta vermelho e finalmente realizar o seu sonho. Mas para que este sonho se torne realidade, é preciso primeiro provar que a vida no planeta vermelho é possível. É claro que ninguém pode embarcar para Marte a menos que estejamos absolutamente certos de que podemos garantir condições de vida ideais para os futuros marcianos. Além disso, os cientistas têm procurado estas evidências e adivinhem o quê? Finalmente encontraram algo extremamente importante, usando um dispositivo chamado altímetro a laser.
foram detectados vestígios de água líquida sob a capa de gelo no polo sul de Marte. A cereja no bolo é que os resultados encontrados por esses cientistas só confirmaram os resultados de uma investigação anterior que havia sido realizada por meio de radar. Que notícia boa! Todos sabem que a água é um elemento indispensável e que ninguém pode viver sem ela. Tudo isso é muito interessante, é claro, mas resta saber se seria suficiente para nós, terráqueos, viver um dia em Marte. Slenderman. Dê uma boa olhada nesta foto e me diga o que você vê. Você notou a figura ao lado de uma árvore atrás da garota? É uma imagem muito perturbadora. Quem você acha que é essa pessoa? À primeira vista, parece um homem alto e magro que está observando esta pobre garota e provavelmente quer atacá-la. Sem dúvida, esta foto confundiu muita gente na internet e você ainda não sabe quem é este homem, não é? Não se preocupe, porque finalmente o identificamos. No entanto, se verificou que ele não era uma pessoa, mas um monstro nascido da internet. Ele é um personagem fictício com uma figura humanoide rija, de membros longos e sem rosto, que se esconde e espera por você tranquilamente em uma floresta ou em outro lugar abandonado. Seu nome, como todos os terríveis monstros nascidos de contos de fadas e lendas ou séries de TV, o Slenderman também deixou sua marca nos internautas, alguns dos quais morriam de medo ao pensar em um dia encontrar esta criatura. Os cientistas descobriram que a alma não morre. Você sabe para onde vai a alma quando você morre? É uma pergunta feita por muitas pessoas, inclusive cientistas que há muito tempo tentam descobrir o caminho da alma após a morte. Mas acontece que temos a resposta. 2 cientistas especializados em física quântica chegaram a uma teoria de que a alma não morre, ao contrário, mas que ela se move e se afasta muito, muito longe do corpo após a morte. As crianças verdes de Woolpit. Qual é a história que você leu quando criança que causou a maior impressão em você? Cada um de nós pode ter uma resposta a esta pergunta. Mas você sabe, muitos contos e histórias foram escritos ou inspirados por eventos reais e mais tarde se tornaram lendas. Existem várias lendas populares, como esta história inglesa que remonta ao século XII, da qual ainda se fala hoje em dia. É a história de 2 crianças, um menino e uma menina, que apareceram na aldeia inglesa de Woolpit. Para o espanto dos aldeões, estas crianças, que eram irmãos e irmãs, tinham rostos verdes, falavam uma língua estranha e não comiam comida normal como os outros humanos. As 2 crianças foram um tema de histórias provavelmente escritas por testemunhas oculares e, vários séculos depois, os aldeões de Woolpit conhecem muito bem a lenda dessas 2 crianças verdes. Entretanto, é impossível para eles confirmar se realmente existiam. Portanto, a história permanecerá um mistério para sempre. A forma da Terra. Enquanto assiste a este vídeo, você tem certeza de que está em perfeito equilíbrio? É uma pergunta que você pode fazer a si mesmo. Porém, você deve saber que esta pergunta não é uma pergunta qualquer. Pelo contrário, refere-se a outra pergunta muito importante que as pessoas se fazem desde muito tempo. Agora você sabe disso. É uma questão que tem deixado as pessoas perplexas por séculos. Mas o que é essa coisa importante que as pessoas querem saber? Todos querem saber se a Terra é plana. É claro que hoje sabemos a resposta para essa pergunta, mas você deve saber que isso não era o caso há muito tempo. Agora sabemos que a Terra é redonda, o que parece claro e óbvio quando a vemos de longe no espaço, mas você deve saber que o nosso amado planeta azul é bem elipsoidal em forma. É difícil de acreditar, mas é verdade. Tem um formato meio oval. Além disso, esta forma tende a mudar frequentemente devido aos diferentes fenômenos que nosso planeta experimenta, tais como terremotos, erupções e muitos outros fenômenos e desastres naturais. É bom saber. Luz verde na galáxia Fireworks. Alguns anos atrás, um observatório da NASA detectou um fenômeno muito incomum. Dê uma boa olhada nesta imagem para ver do que eu estou falando. O que você acha que é? Bom, acima de tudo, o que representa a mancha verde que aparece na imagem? Antes da resposta, você deve saber que esta imagem, que foi capturada pela NASA em 2019, é da galáxia NGC 6946, ou Galáxia dos Fogos de Artifício. Uma galáxia localizada a uma distância de 22,5 milhões de anos-luz. Quanto àquele ponto verde perto do centro da galáxia, bom, foi identificado como um flash de raio-x que apareceu e desapareceu depois de apenas cerca de 10 dias. Os cientistas associaram esse estranho fenômeno a alguma matéria caindo em um buraco negro, o que teria causado clarão. No entanto, como não tinham certeza de nada, os especialistas se propuseram a procurar as diferentes causas possíveis que poderiam estar por trás do aparecimento desta luz verde, esperando encontrar sua origem e resolver o mistério. Mistério ou não, o aparecimento da mancha verde na galáxia de fogos de artifício representa uma grande descoberta para os pesquisadores. Eles poderão finalmente fazer mais pesquisas para entender o que acontece quando a matéria cai em um buraco negro ou em uma estrela de nêutrons, por exemplo. Um oceano subterrâneo. Você conhece todos os oceanos que existem em nosso planeta? Qualquer que seja sua resposta, não é verdade. Eis a questão.
Após algumas décadas de pesquisa, os cientistas acabam de fazer uma descoberta incrível que vai refrescar seus conhecimentos sobre mares. A uma profundidade de 660 quilômetros abaixo da crosta terrestre, há um enorme reservatório de água que constituiria um oceano de pleno direito. É um oceano subterrâneo, e essa quantidade de água é maior do que o da superfície da Terra. Na verdade, esta água seria equivalente a quase 3 vezes o volume dos oceanos. Isso significa que, se subisse a superfície, cobriria tudo, deixando apenas os cumes das montanhas emergindo. Mas não se preocupe, esta água subterrânea está presa em uma camada de rocha chamada Ringwooded. Esperamos que não saia um dia e engula tudo. Geóglifos na floresta tropical amazônica. Sempre se pensou que a floresta amazônica permaneceu intocada até a chegada dos europeus no continente sul-americano. Bem, a floresta tropical amazônica sempre foi ocupada e preservada pelos nativos, e naquela época as árvores eram muito mais bem protegidas, ao contrário de hoje. Infelizmente, os pulmões da Terra têm sofrido com o desmatamento nos últimos anos, mas este desmatamento levou a uma misteriosa descoberta que tem deixado os cientistas perplexos. É preciso dizer que isso aconteceu em um lugar onde menos esperávamos ver uma coisa dessas. A propósito, você sabe do que eu estou falando? Veja esses círculos desenhados no chão da floresta. Eles são geóglifos, igual às linhas de Nazca no Peru. Os cientistas descobriram mais de 450 deles, datando de milhares de anos atrás. Mas quem está na origem dessas formas geométricas e para que elas foram usadas? Estas são as perguntas que os cientistas vêm fazendo há muito tempo, mas eles não conseguiram encontrar respostas definitivas. Entretanto, esta descoberta prova que a floresta amazônica havia sido finalmente tocada pelos povos indígenas muito antes da chegada dos europeus ao continente. O mistério da cratera Patonsky. Imagine que você está caminhando em algum lugar na natureza e se depara com algo estranho que nunca viu antes e sobre o qual nada sabe. Isso foi o que aconteceu com um geólogo chamado Vadim Kolpakov, em 1949, na região de Irkutsk, no sudeste da Sibéria. Este geólogo russo, que talvez estava em uma missão e vindo para explorar a área, se deparou com uma formação rochosa de que nunca viu antes. Você gostaria de ver também, não é? Dê uma olhada nas fotos. Era um enorme monte de calcário de 40 metros de altura, com, em sua superfície, uma cratera encimada por outro pequeno monte. Este foi o início de uma longa história de infinitos mistérios que se seguiram a esta descoberta, porque ninguém sabia a origem desta formação, que se chamava Cratera Patonsky, um nome tirado de um rio próximo. Será um vulcão, um impacto de meteorito, ou antes uma estrutura que escondia uma usina nuclear, como teorias têm sugerido? Tudo o que se sabe é que a cratera Patonsky foi formada provavelmente há 250 anos, com base na idade das árvores crescendo em seu nível. Entretanto, ninguém sabe ainda como poderia ter estado lá. Esperemos que a resposta seja encontrada em breve. Uma porta em Marte. Você sabia que poderíamos encontrar coisas no planeta Marte que temos aqui na Terra? A prova está em uma imagem que ficou famosa na internet e nas mídias sociais não há muito tempo. Esta imagem foi tirada pela Exploração Geológica de Marte Curiosity, em 7 de maio de 2022, e o que podemos dizer é que ela realmente desperta a curiosidade. Aqui está. Segundo especialistas na área, esta porta é apenas o resultado do vento, uma pareidolia. Mas para aqueles que gostam de fenômenos paranormais, é de fato uma porta que poderia sim levar os extraterrestres a viverem em Marte. Bom, quanto aos mais realistas, eles simplesmente dizem que é uma ilusão ótica. Quem acreditar então? O esqueleto do Lago da Índia. Na Índia, há um lago particularmente famoso entre 3 montanhas dos Himalaias. É o Lago Rook Pond, que é tudo menos comum. Até mesmo o governo indiano o descreveu como um lago misterioso. Quer saber o que torna este lago tão especial? Dê uma olhada. Rook Pond contém centenas de esqueletos humanos. Estes esqueletos estão no lago há muito tempo. O lago permanece congelado durante a maior parte do ano e só se torna visível quando a neve derrete. Este macabro espetáculo foi descoberto pela primeira vez por um silvicultor britânico em 1942. Desde então, o mistério do lago Rook Pond levou os cientistas de todo o mundo a investigar a identidade dessas pessoas, que se acredita serem todas adultas, a causa de suas mortes e o que as levou até o lago, entre outras coisas. Alguns afirmaram que todos eles eram membros do mesmo grupo e supostamente morreram no mesmo desastre séculos atrás. Outros sugeriram que eram soldados indianos que morreram no caminho através do Himalaia. Enquanto outra teoria sugeriu que este lago foi escolhido como cemitério para vítimas de alguma epidemia. Quase todas essas teorias foram descartadas quando um novo estudo estimou que os mortos pertenciam a pessoas de 2 grupos diferentes, inclusive europeus. Entretanto, nada ainda é conclusivo e os pesquisadores esperam encontrar respostas para este antigo mistério. A maldição de Tutankhamon. Você conhece o Tutankhamon? Ele era um jovem faraó do Antigo Egito que morreu aos 18 anos de idade
e como todos seus antecessores, estava deitado em um sarcófago em uma câmara funerária cheia de riquezas. Mas há uma história que talvez você não saiba sobre este jovem faraó. Uma história que tem sido muito falada, especialmente após a descoberta da sua tumba pelo arqueólogo britânico Howard Carter. Ele havia encontrado o túmulo de Tutankhamon no final de 1922 e, surpreendentemente, foi a primeira vez que o túmulo de um faraó havia sido encontrado, quase completamente intacto, enquanto os outros eram normalmente saqueados. Mas isso não é o mais importante. A história começará após esta descoberta. De fato, várias pessoas que entraram nesta tumba, incluindo visitantes, membros da equipe de Howard Carter e o próprio Howard Carter, encontrarão sua morte durante os anos seguintes em circunstâncias estranhas ou de forma violenta. Esta história, envolta em mistério, ficou conhecida como a Maldição de Tutankhamon. Até hoje, ninguém tem a resposta para este mistério. E se a morte de todas essas pessoas, que morreram em circunstâncias estranhas, foi mera coincidência? As bolas de fogo do rio Mekong. Se você for à Tailândia um dia, provavelmente ouvirá falar sobre o rio Mekong. Este rio é muito famoso no país, mas também no mundo inteiro. Mas não só porque é um dos rios mais importantes da Ásia. De fato, o rio Mekong guarda um mistério absoluto devido a um fenômeno inexplicável: o aparecimento de bolas de fogo que parecem sair diretamente da água. Todos os anos, geralmente entre o final de outubro e o início de novembro, o rio faz com que várias bolas de fogo subam ao céu, criando um espetáculo mágico. Dê uma olhada. No entanto, embora as pessoas tenham a sorte de estar lá para desfrutar deste espetáculo mágico, elas ainda estão confusas com o mistério que envolve este lago. Além disso, muitas hipóteses foram apresentadas, incluindo a possibilidade de que o metano desempenhe um papel no aparecimento dessas bolas de fogo, enquanto outra teoria sugere que o fenômeno ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. No entanto, nada é certo. O mistério dos icebergs verdes da Austrália. De que cor você acha que são os icebergs? Branco ou azul? Você vai me responder. Mas você sabia que alguns icebergs podem ser de uma cor diferente? Olha essas fotos, por exemplo. Incrível. Sim, também há icebergs verdes. Estes icebergs verdes esmeralda têm sido vistos perto de certas áreas da Antártica e, naturalmente, isto tem intrigado cientistas e glaciólogos por várias décadas, porque ninguém sabia de onde vinha esta cor atípica. Mas parece que uma resposta foi encontrada recentemente. De fato, após analisar uma amostra do iceberg verde, os cientistas descobriram que algumas áreas do gelo antártico continham grandes quantidades de ferro, o que dá ao iceberg sua bela cor de esmeralda. Um mistério resolvido. Ou quase. O desaparecimento do voo MH370. A história da aviação testemunhou muitos incidentes, tais como colisões, desaparecimentos ou acidentes aéreos que fizeram a mídia reagir. No entanto, ainda se fala de um, mesmo depois de anos. Este incidente deu origem a muitas teorias, sem nada para provar o que realmente aconteceu naquele dia. Você adivinhou de que incidente estou falando, não é mesmo? O desaparecimento do voo da Malaysia Airlines MH370. Lembre-se, foi em 8 de março de 2014. O avião, que estava voando de Kuala Lumpur para Pequim, desapareceu do radar em pleno voo. E desde aquele dia, nunca mais foi encontrado. Isso tem causado muitos problemas para os investigadores, jornalistas e qualquer pessoa interessada no caso, pois não foi encontrada nenhuma explicação para o desaparecimento do avião. Enquanto alguns apontam um dedo para o piloto ou o copiloto, outros sugerem que o avião poderia ter sido sequestrado. Para os menos céticos, porém, houve um incidente a bordo do avião que o impediu de chegar ao seu destino e o fez despenhar-se. Além disso, alguns detritos encontrados posteriormente em certas áreas oceânicas, bem como alguns testemunhos, tornariam esta teoria plausível. Entretanto, para cada uma das teorias apresentadas, ainda faltam muitas peças do quebra-cabeça antes que o mistério do voo MH370 da Malaysia Airlines possa ser resolvido. O desaparecimento do avião ficará para sempre um dos maiores enigmas da história da aviação. Casa de Hobbit. Você já viu uma casa de Hobbit pessoalmente? Não? Então dê uma olhada nesta foto. É muito estranho. Será que os Hobbits viveriam entre nós? Muitas pessoas como você terão pensado a mesma coisa quando viram esta imagem na internet. Mas na verdade não é uma casa de Hobbit. É nada mais nada menos que uma obra de arte do artista e fotógrafo finlandês Antti Laitinen. Este último é conhecido por suas obras mostrando paisagens com formas estranhas que são tão reais que a maioria das pessoas se engana quando veem coisas, como por exemplo este buraco. É isso aí, o mistério não durou muito desta vez, felizmente. Agora conte pra gente sobre isso nos comentários. Você conhece algum outro mistério científico ou histórico que ainda não tenha sido resolvido?